Hoje sobre uma virada surpreendente. Muitas vezes a gente luta por viradas na nossa vida. Quem é que luta para mudar coisas na sua vida? Eu tenho um monte de coisa. E os outros? Cara, pastor, uma virada na minha vida agora é eu levantar essa mão que você está pedindo. Minha mão está dentro do bolso quentinha, não tiro daqui por nada. Então vamos lutar para fazer essa virada. Quem é que luta por viradas na sua vida? Vários já venceram, uma você já pode testemunhar hoje. Tem aquelas viradas pelas quais a gente luta, a gente ora, a gente jejua, a gente intercede, a gente procura pessoas, a gente se capacita, a gente investe tempo, recurso, atenção e tudo. E glória a Deus. Mas tem aquelas viradas que a gente nem planejou, que a gente nem lutou por elas, que a gente não fez uma oração sequer por elas. Nunca pediu, nunca sonhou, nunca imaginou. Eu já vivi algumas dessas. Quem já viveu? Dezembro de 2005. Eu vivi uma virada dessas. Em 2004, eu fui para Portugal fazer a obra. Fiquei 3 meses lá, muitos já sabem, mas vai fazer sentido, você vai entender. Fiquei 3 meses lá fazendo a obra. Voltei em outubro, fui para lá final de julho, fiquei lá agosto, setembro e outubro, e voltei. Passou 2004, passou 2005, no final de 2005, estava tendo uma vigília na igreja. Essa vigília era transmitida pela TV da igreja, na madrugada. O missionário tinha falado que ele ia descansar. Não era como ele ir para o hotel, mas naquele dia ele ia até para o hotel ali em frente por causa do barulho. E o pastor Jaime entrou para pregar. Nisso que ele entra, o missionário desce e fala: não, eu vou ficar aqui mesmo e vou acompanhar a vigília pela TV. E aí eu desço para o salão, estou lá recebendo as pessoas, como obreiro apaixonado por Jesus, estou lá, gente, tem lugar aqui, pode sentar, vem, seja bem-vindo e tal. E o pastor vira e fala assim: cadê o Rogério? Cadê o Rogério? Rogério sumiu, está aqui? Não, estou aqui, pastor. No meio do salão, ajudando o pessoal que ia chegando. Aí falou: vem cá. Aí eu fui. Quando eu subi no altar, ele falou assim: esses dias o missionário tem chamado alguns pregadores com menos de 30 anos. Naquela época eu já tinha menos de 30. Já tinha, entendeu, né? E ele falou: tem chamado alguns pregadores menos de 30 anos, o missionário tem chamado para dar uma mensagem em 5 minutos. Tem uma mensagem que Deus colocou no seu coração, Rogério? Prega ela aí pra gente. Assim, Jenny, queima roupa, né, ao vivo, na TV, e eu sabendo que o missionário estava assistindo. Preguei. Quando terminou, falei para ele, falei: missionário, tal. Ele falou: então ele assistiu, tá, tudo bem, foi embora, vida que segue. Quando foi no domingo, eu estou lá no escritório, o pastor Jaime desce. Ia começar o culto das 11. Ele falou: Rogério, corre, fica no salão do lado do altar. Eu falei: tá bom. Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque o missionário vai te dar uma oportunidade, você vai pregar no Show da Fé. Ele falou: vai ser no culto das 2, mas já fica agora, que pode ser que ele chame agora. Então, bem tranquilo. Você vê que a gente vai pregar no Show da Fé. A Santa Ceia, dezembro, a igreja hiperlotada. Eu nunca orei, eu nunca pedi, eu nunca nem imaginei. Eu quero falar para você que quando você se dispõe a buscar a Deus, a servir a Deus, algumas viradas surpreendentes que você nem pediu vão chegar na tua vida. É o cumprimento do que Paulo escreveu: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o final do versículo diz que ele fará tudo isso segundo o seu poder, que o que? Em nós opera. A virada foi surpreendente. As viradas, algumas são surpreendentes, mas tem nossa participação. Mesmo que eu não estivesse pedindo aquilo, eu estava fazendo alguma coisa. Quem entende o que eu estou dizendo? Você vai receber até o que você não pediu, enquanto você estiver fazendo o que Deus mandou. Eu vou dizer de novo e anota. Escreve:
para você não esquecer, eu receberei de Deus até o que eu não pedi, quando eu fizer para Deus o que Ele me mandou. Eu vou receber de Deus o que eu nem pedi para Ele, quando eu fizer para Ele o que Ele me mandou. Gente, com todo carinho, só isso aqui já valeu a gente ter vindo essa noite. Eu estou vendo quanta gente está impactada aqui com lágrimas nos olhos. E outro não está mais nos olhos não, já desceu pelo rosto. Não está no meu esboço, mas está no espírito. E é o que a gente mais quer nessa casa. A gente não está preso a papel, a gente está livre no espírito. Você e eu, ainda em 2025, agora eu falo inspirado, ainda marco data, ainda em 2025, receberemos de Deus até o que nós nem pedimos e nem pensamos e nem imaginamos, enquanto estivermos fazendo para Deus o que Ele nos mandou fazer. É o poder que opera em nós. Se eu e você não estivermos dispostos a fazer o que Deus mandou e do jeito que Ele mandou, e quando, como e onde Ele mandou, não se coloque nessa lista que está esperando, não vai acontecer. É segundo o poder que em nós opera. Põe para mim Efésios 3:20, eu estou falando aqui do texto por inspiração, pode colocar por favor. Não estava no meu esboço, mas está na Bíblia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que o quê? Pronto. O poder de Deus já está operando na minha vida, na tua vida hoje aqui. E esse poder está operando para o nosso futuro. Não apenas para o nosso presente, esse poder está operando para plantar sementes que farão diferença no nosso futuro. Mas nós precisamos nos mover. Quem entende isso? Provérbios 16, o verso 1, está escrito: é da natureza humana fazer o que, gente? Planos. Mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Faça planos. Tenha projetos. Mas não tape seus ouvidos e nem endureça o coração para a resposta de Deus. Deus não é contra eu ter planos. Deus não é contra eu fazer projetos. Na verdade, Ele me ama fazendo essas coisas. Aliás, Ele ama me ver. Ele me ama todo dia, mas Ele ama me ver fazendo isso. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque Ele é assim. Quando a gente lê Gênesis, o que significa Gênesis? A palavra Gênesis, gente. O que significa? Inícios no plural, começos no plural. Não é começo nem iniciou. É inícios no plural, começos, porque são vários começos, começo de várias coisas. Deus está criando, Deus está fazendo planos e colocando em ação. Deus está fazendo projetos e os está executando. E no meio disso Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Cria o homem à sua imagem e... Então quando Deus me vê fazendo planos, criando, sonhando e fazendo projetos, Ele me vê refletindo quem Ele é. Agora quando Ele vê a gente preguiçoso, jogado o dia inteiro, igual um botijão de gás, faz nada, não produz nada, não se movimenta, não desenvolve, não serve, não espelha Deus. Inércia, fala comigo, inércia não espelha Deus. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está lá no Gênesis. Movimento. Gente, para Deus, a terra está em movimento, gente? Sim. Para Deus tinha diferença fazer a terra em movimento ou parada? Não, pastor, mas porque a ciência explica se a terra parar. Ei, a ciência só explica o que Deus criou. Então se Deus criasse com a terra parada, o sol parado, o universo parado, tudo era parado. Explicaria o parado. O que estou querendo dizer? Deus deu movimento às coisas. Até quando vai ficar parado? Ah, Deus, fala. Até quando vai ficar parado? Cadê o movimento da nossa vida? A gente tem que parar de ser aquele que dá um passo para frente e 5 para trás. Um dia a gente fala, agora vai. Aí 4 dias fica jogado, eu vou não. Virada surpreendente é para quem está em movimento. Não é Deus
fazendo gracinha, para gente mimada. Deus mima, mas não mima o mimado. Boa, né? Domingo de manhã e hoje eu tô carcereiro aqui. Quem veio domingo de manhã sabe. O pessoal fala, vou entregar uma chave. Irmão, foi tanta chave domingo de manhã aqui que eu saí igual um carcereiro, aquele molho pendurado. Ei, Deus mima, mas não mima o mimado. Deus mimou eu, me colocando uma coisa que eu nem pedia, nem orava, nem sonhava, nem imaginava. Aquilo é um mimo de Deus. Viradas surpreendentes são mimos de Deus. Mas não é para quem está à toa. Não é para acomodado. Não é para gente que só se joga. É para gente que vai à luta. Davi pediu para ser rei. E por que Deus escolheu ele? Gente, Davi só queria ser uma bênção para a casa dele, para a família dele, que o excluía. E Deus falou, não, eu vou te fazer uma bênção para a nação inteira. Virada surpreendente. Davi nunca sonhou em ser rei. A gente não está falando de José que sonhou. E o sonho quem deu foi Deus também. Ok, mas pelo menos ele sonhou. Davi nem sonhou em ser rei. Davi nem planejou, nunca pediu. Deus, se um dia o Senhor me fizer rei, Jabes orou. Se o Senhor mudar a minha sorte. Davi nunca pediu. E Deus foi lá e fez. O que eu estou falando para você? Deus está pronto para fazer até o que a gente nem pediu. Mas Ele o fará quando nos vir em movimento. Quando Ele olhar, está em movimento. Está em movimento. Porque senão Ele estaria apoiando o que é contrário à natureza dEle. É da natureza humana fazer planos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa, a direção certa, a confirmação, o realinhamento, a correção, o que for, vem de quem? De Deus. Primeiro tópico. Eu quero que você guarde isso. Faça o quê? Planos. Tenha o quê? Projetos. Mas não despreze a resposta de Deus. Não, mas é que eu fiz esse plano e eu vou ter que fazer isso aqui. Deus disse que é para eu fazer? Eu fiz esse plano. Eu tenho até um projeto. Eu tenho uma ideia. Eu acredito que vai dar certo. Mas no meio do caminho Deus falou, para tudo. Para. Muda tudo. Muda. Não é sobre deixar de fazer planos. Não é sobre deixar de fazer projetos. É sobre permitir que tudo isso seja validado por Deus. Tudo isso seja validado pela palavra do Deus vivo. Passa pelo crivo do Senhor. Deixa Ele responder, deixa Ele confirmar, deixa Ele mudar, deixa Ele colocar a mão. Ele enxerga o que a gente ainda não viu. E Ele pode trazer uma virada extraordinária, uma virada surpreendente, uma virada sobrenatural. Mas Ele o fará, e eu repito, Ele o fará à medida que estivermos em movimento e ouvindo as respostas dEle. Olha o que diz Lucas 19, verso 1. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, o médico. Lucas foi discípulo de Jesus, gente? Cri. Lucas foi discípulo de Jesus? Lucas, além do Evangelho, escreveu mais o quê? Boa parte de Atos. E não foi discípulo direto de Jesus, né? Vamos lá. Lucas 19, verso 1 diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava fazer o que, o Zaqueu? Ver Jesus, mas era baixo demais. E não conseguia, igreja, fazer o quê? O que ele não conseguia fazer? Fala para mim. Tentava ver Jesus, mas era o quê? Qual que era a barreira? Qual que era o obstáculo? Qual que era a dificuldade do Zaqueu? Baixo demais. Baixo demais. O que na tua vida hoje é pequeno demais? É baixo demais?
e está limitando você e atrapalhando de ver Jesus, de ter um encontro com Jesus? O quê? Esse homem que era cobrador de impostos, que era rico, bem-sucedido, o dinheiro não ia dar para ele uma posição em uma mesa com Jesus. Eu vi uma coisa certa vez, e é verdade, isso é fato, isso é inegável. Relacionamentos, boas alianças, ou conexões, ou o que você quer chamar, te abre portas e te coloca em mesas que nem o dinheiro te coloca. O dinheiro pode fazer você comer no restaurante que você quiser, mas não na companhia que você quiser, não na reunião que você quiser. Esse Zaqueu tinha muito dinheiro, tinha uma vida financeira bem resolvida. Mas ele começa a ouvir falar de Jesus, e eu falar de Jesus, e eu falar. E na época tinha muita gente que se levantava, falava isso, aquilo, aquilo outro. E de repente Jesus vai se destacando, e o pessoal vai vendo, falou, opa, peraí, esse aí está parecendo que é de verdade o Messias. Jesus fala como quem tem autoridade, Jesus é poderoso em palavras, Jesus é poderoso em obras. E o Zaqueu quer conhecer Jesus, mas onde Jesus chegava já tinha multidões. Por quê? Porque gente assim, como Zaqueu, em boa parte, é bastante cético. Quando alguém fala a primeira vez de Jesus, ele não vai atrás. Quando tem pouquinha gente ao redor de Jesus, ele não vai atrás. Ele só se move para ir atrás de Jesus quando multidões já estão seguindo, quando Jesus já foi validado por multidões. É mais ou menos aquela pessoa que fica esperando ver os nossos resultados para eles tomarem a decisão de andarem com a gente. Você está pregando Cristo para alguém que não dá ouvido, mas à medida que essa pessoa começa a ver a tua vida mudar, ela começa a acreditar no teu Cristo. Quem já passou por essa experiência? É desse jeito. Alguém já disse aí, quem chega cedo bebe água limpa. Pois é, mas é quem dá crédito. Tem gente que dá crédito a uma palavra. Tem gente que só quando você provar é igual Tomé. Só depois que provar. Quando o Zaqueu, já tendo ouvido falar tanto de Jesus, tem gente que ouve tanta gente falar, ensinar, instruir, exortar, corrigir, mas não dá ouvido. Quando quebra a cara, fala, eu devia ter ouvido. Ou quando vê que os outros estão avançando, nossa, eu era para estar lá também. Quando Zaqueu se move para encontrar Jesus, para ver, na Almeida Revista e Corrigida fala desse jeito, coloca aí por favor, na RC. E procurava ver quem era Jesus. Esse quem era para mim é, quem que é esse tal de Jesus, estão falando tanto? Eu quero ver com meus olhos, eu quero tirar a prova. O que ele queria de Jesus? O que ele queria de Jesus? Ele queria ver, mas o que ele queria de Jesus? Porque, por exemplo, um cego chegou em Jesus e falou que queria ver. Zaqueu era cego? Bacana. Uma mulher buscou em Jesus a libertação da sua filha, a mulher cirofenícia. O centurião de Cafarnaum procurou Jesus por causa do criado dele, que estava doente. Tantos casos, paralíticos, cegos, leprosos. Agora a pergunta é, o que Zaqueu queria de Jesus? Conhecê-lo? Atenção. Ele pediu para Jesus olhar para ele? Ele queria tirar a dúvida. Quero ver quem é esse Jesus. Deixa eu ver se é tudo isso que falaram mesmo. Ele não foi com um projeto de eu quero Jesus me curando. Ele não foi com um projeto, com um sonho, uma realização. Eu quero Jesus libertando alguém da minha família. Eu quero Jesus indo na minha casa. Vocês já conhecem esse texto, nós vamos chegar lá, mas ele chegou pedindo para Jesus ir para a casa dele? Ele chegou pedindo para Jesus olhar para ele e dar atenção a ele? Também não. Ele só queria ver quem era Jesus. Ele tinha um plano. Eu vou vê-lo passar, eu vou vê-lo pregar, eu vou vê-lo operar esses sinais que o pessoal diz. Eu fico imaginando aqui nós estamos aqui conjecturando, né? O pessoal gosta de falar a palavra bonita, então seria essa palavra aqui.
eu vou ver. Se ele for tudo que estão falando, aí talvez eu preciso mudar de vida, eu vou ver o que eu vou fazer, como é que vai ser. Mas a Bíblia não mostra um homem, como nós vimos em outros casos, como a mulher do fluxo de sangue, que saiu de casa com um projeto pronto, com um plano pronto. Não. Zaqueu só quer ver quem é Jesus. E quando ele chega, ele tem um obstáculo. Qual é o obstáculo de Zaqueu? A multidão que está à frente dele, e ele é pequeno. Presta atenção que os obstáculos, eles têm a ver com a nossa busca. Por isso que a gente tem lutas diferentes. O obstáculo de Zaqueu, que quer só ver quem é Jesus, é uma multidão e ele é pequenininho. Qual é o seu obstáculo? Para de pensar que a vida do outro é mais fácil, porque ele tem obstáculos diferentes dos seus. O obstáculo é proporcional, ele tem a ver com o projeto de cada um de nós. Uma pessoa que estuda medicina precisa da mesma aplicação e atenção que alguém que fala assim, não, olha, eu quero só aprender, é até perigoso você falar que é coisa, porque pode parecer que está desmerecendo, né, mas está menosprezando, mas nada disso. Não, olha, eu quero ser um marceneiro. Pegando o exemplo de Jesus, que assim não ofenda ninguém, que era carpinteiro. Precisa da mesma atenção? Não, ambos precisam de atenção, mas cada um de um jeito. Se o marceneiro errar, ele quebra o quê? Uma madeira, um móvel e um médico. Uma vida. Então os obstáculos são diferentes. É claro que o médico, numa consulta, não corre risco de pregar o próprio dedo. O marceneiro corre. Então são obstáculos diferentes, desafios diferentes, de acordo com o projeto, de acordo com o plano. Por isso que eu não posso sair pegando a resposta dos outros. O que Deus falou com você? É o mesmo que para mim. Não, mas peraí. Ele vai mexer com madeira, prego, vai mexer com... E você vai mexer com braço, coração, pulmão, rins, fígado. Como é que pode ser a mesma resposta? Um vai mexer com a matemática, o outro com a comunicação. Como é que pode ser a mesma resposta? Quem entende o que eu estou falando? E uma das coisas que mais me agrada, me alegra em Deus, é como que Deus tem dado graça para todos nós nessa casa. A palavra fala com cada pessoa na sua necessidade. Dirige cada um exatamente. Agora, a gente dá ouvido ou não é outra história, mas fala. Zaqueu quer ver quem é Jesus. E tem uma multidão na frente dele. Ele é pequenininho, ele é baixinho. A multidão gosta dele? Não, porque ele é cobrador de... A multidão não gosta desse cara. Não adianta usar que eu chegar e falar para alguém, dá uma força aí para mim. Deixa eu passar, quebra um galho. Gente, abre aí que eu quero passar. A carteirada de Zaqueu não funcionava diante da multidão. Presta atenção que carteirada não vale no mundo espiritual. Eu quando oro hoje, ou amanhã, ou ontem, ou qualquer dia, eu não chego do Senhor. Deixa eu te falar, o pessoal vai orar aí, mas agora está entrando na tua presença o pastor Rogério Fonteles. Gente, eu vejo às vezes uns ridículos que alguns falam. Eu não sou de ficar, eu acho que é dar ibope pro diabo, eu não fui chamado para isso. E ainda entendo que a igreja é noiva de Cristo. Até algumas que são mal dirigidas por gente, que pode ser mal intencionado, ou só ter problema mesmo, sei lá o que, né? Vou tomar cuidado. Porque pode ter um ungido de Deus lá, eu não quero ser louco de talvez estar tocando, então eu fico na minha, respeito cada um. Mas eu vejo gente que, eu fico imaginando, só falta a pessoa falar que Deus parou para vê-lo entrar em cena. Tem gente que a pompa é tão grande que parece que Deus estica ramos para a pessoa entrar. O céu para ouvir a pessoa. Não, que a tua graça esteja sobre nós, Senhor. Eu creio sim que Deus me ungiu. Eu creio no que Deus colocou na minha vida. Eu creio. Mas a glória é dele, a honra é dele. E não tem carteirada. Quem entende o que eu estou dizendo? É muito diferente. Tem gente que começa a idolatrar alguém porque alguém tem conhecimento. Alguém porque não sei o quê. Cada um recebe as ferramentas de acordo com aquilo que vai utilizar. Projeto, plano, execução. Esse Zaqueu não podia dar carteirada em ninguém ia atender. Não dava para comprar ninguém.
um lugar na fila, porque um cego não está nem para dinheiro, ele quer ver. O mudo quer falar, surdo quer ouvir. O povo lá queria Jesus. E aí o que ele faz? Ele tem duas opções. Ele tenta chamar a atenção de Jesus de alguma forma diferente, ou ele volta para casa, com a desculpa que a gente volta, ou que a gente nem vem para a igreja. Hoje eu não fui porque está muito frio. A minha vida não muda porque ninguém me ajuda. Eu não recebo apoio. Ah, eu não gosto de tal coisa. Até quando nós vamos viver atrás de desculpas e justificativas? Até quando, ao invés de buscar uma solução, nós vamos murmurar? Coloca o tópico aí para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui. Ele tem viradas surpreendentes, mas precisamos estar como? Esse Zaqueu tinha que estar atento a qualquer movimento de Jesus, aonde Jesus ia, o que Jesus falava, como ele fazia. E o verso 4, eu vou ler o verso 4 e já vou mostrar outro tópico bem rapidinho com você. Por isso, como ele era de baixa estatura e tinha multidão na frente, correu adiante e subiu numa figueira, o quê? Brava, no caminho por onde Jesus passaria. Sabe o que tem aqui? Atitude, decisão, proatividade, um homem que não é autocomiserador. Ai, coitado de mim. Ai, porque a multidão. Ai, porque ninguém se importa com a minha dor. Porque ninguém se importa. E gente, pelo amor de Deus, quando eu falo isso, eu não estou menosprezando a dor de ninguém. Mas eu fui chamado para encorajar pessoas a viverem pela fé. Inclusive eu mesmo. Você não faz ideia do quanto eu tenho que me encorajar a viver pela fé. O quanto eu, como você, também sou tentado a murmurar, a reclamar, não sei o que lá. Mas eu já entendi que se eu parar reclamando porque isso ou porque aquilo, eu não vou para lado nenhum. Semana passada eu recebi uma pessoa que ele é um dos maiores do Brasil em conhecimento de roteiros e pacotes de viagem. O cara é fora da curva. O Antônio é a nossa ovelhinha agora. Ele falou: você é meu pastor. Desde um evento que a gente foi, ele falou: quero te levar para Israel, você vai me batizar. Ele falou: você é o meu pastor. O senhor está aqui no meu grupo, você é meu pastor. Falei, amém. Ele mora lá em Agudos. É Agudos? Acho que é. Não é Avaré, é Agudos. E Deus conectou a gente. Aí ele falou assim: pastor, sabe quando foi a época? Aí ele estava contando um pouquinho o testemunho da vida dele, de quando ele estava todo quebrado, endividado. Você estava essa hora no carro, linda? E aí ele falou: quando foi a virada dele? Na pandemia. Ele falou assim: impressionante, como na pandemia. Aí eu falei, quase que eu parei o carro, falei: não, me explica isso aí, porque pandemia tudo fechado, como é que... Falei, porque a hora que você falou pandemia, eu pensei que ali vocês tinham quebrado, como é que a agência de viagem, como é que turismo, como é que não sei o que. Ele falou: mas como que o povo do turismo ganhou dinheiro na pandemia? E começou a me explicar. Eu não vou te contar, porque não te interessa. Brincadeiras à parte. Então, ele falou assim: tinha remarcações para fazer, tinha isso, tinha aquilo outro, nós fomos fazendo, e é uma taxa aqui, outra aqui, a gente conseguia economizar tanto para a pessoa, e a pessoa pagava tanto, e fazia isso, fazia aquilo outro. Ele falou: teve gente que entrou na pandemia devendo dezenas ou centenas de milhares, saiu da pandemia positivo. E a minha expressão foi a mesma da Pri, de arregalar o olho tipo coruja, e falar: como que na pandemia, algo que não seja transporte, alimentação e saúde, deu alguma coisa para alguém. E deu. E aí? Até quando você e eu vamos ficar dizendo: tem uma multidão, tem multidões, eu sou pequeno, eu sou baixo? Eles me julgam. Eles acham que eu sou ladrão porque eu sou cobrador de impostos. Ah, cadê a igreja? Porque o povo gosta de falar, né? Ninguém me agrega na igreja. Eu me sinto excluído da igreja. Oh, linda, me lembra de mandar o vídeo para o audiovisual. O vídeo do rapaz que reclama do irmão, da irmã, do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, que diz que na igreja ninguém integra ele, não integra ela, mas acaba o culto, a pessoa parece um espirro. A pessoa não faz questão de estar, de inserir, de fazer parte.
as minhas dores não precisam de confete. Essa é boa para anotar. As minhas dores precisam de cura. Tem gente que estacionou pedindo confete para suas dores e para os seus problemas, quando deveria estar buscando cura e solução. Cura e solução. E isso passa por mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de comportamento. Zaqueu tem tudo isso. Ele corre adiante, ele começa a olhar, fala: Jesus está vindo por aqui, eu não consigo chegar. Ele tenta chamar atenção, não consegue, ele quer ver quem é Jesus. Já sei, pelo caminho aqui ele vai passar bem por ali. Eu estou vendo uma figueira brava, mas a figueira é brava, é difícil escalar aquela ali, eu vou me machucar. Mas peraí, essa é a minha oportunidade. A hora que a gente entender que uma oportunidade com Deus pode mudar a nossa vida por completo e para sempre, a gente para de falar do quanto custou, o quanto doeu. A gente ainda faz a conta do quanto custou e o quanto doeu, porque a gente ainda não entendeu quem é Jesus que está passando. A hora que a gente entender quem é Jesus que está passando, esse Jesus, quando passou na minha vida, começou a passar na minha vida em junho de 98, custou amizades que não me levariam para perto de Jesus ou que me atrapalhariam de servi-lo. Esse mesmo Jesus, em 2001, me custou um relacionamento, porque me impedia de cumprir o propósito com Deus. Depois ele me custou um futuro dentro de uma empresa que eu ia crescendo e ganhava bem, tinha tudo, porque eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje, se tivesse ficado lá. Só que esse mesmo Jesus me deu abundantemente além de tudo que eu pedi ou pensei. Custa sim. Aqui nessa casa nós vamos pregar a verdade. Custa sim. Não estou falando de salvação, o preço foi pago por Jesus e também custa. Ele pagou o preço e agora nós temos que pagar o nosso, não para ser salvos. O nosso, para aceitar, para entrar nessa aliança, só isso. E não é sobre pagar, é sobre renúncia, é sobre fé, é sobre atitude, é sobre decisão, é sobre escolhas. O que Deus está falando que custa para mim hoje, para você, para mudar a nossa vida? E eu não estou falando de dinheiro, acho que está bem claro, né? Para alguém que entra no vídeo agora no meio do caminho perdido, qual é a renúncia, qual é a entrega, qual é a decisão, qual é a atitude de fé? Qual é? Esse ano começou uma dor na minha lombar e eu falei: meu Deus, nunca tive isso, sim. Não aquela coisa de ficar e tal, e vai ver, você quer, deu um tempo, tá com pneumonia, e tratou. Aí você quer, dali a pouco voltou a dor. Aí fui ao médico, tem que fazer o exame, sim, tá bom. Mas tem que controlar o peso, porque quanto mais peso você coloca, pior é. Eu já tenho o joelho que eu operei. Mas aí eu não posso correr, porque aí dói, se eu correr machuca. E se eu não correndo também não emagrece. Então eu vou ficar sentado chorando e dizendo que a vida fez comigo. Não, eu vou caminhar. E a hora que der eu faço um pouquinho mais, eu vou fechar um pouquinho a boca, eu vou mudar aqui, eu vou mudar ali. Tem solução sim, tem saída sim, tem alternativa sim. É a gente que não quer pagar o preço. É a gente que não quer pagar o preço. Eu queria que fosse de outro jeito. Eu queria que fosse igual quando eu tinha 20 anos. Eu dava 3 corridinhas e comia 3 x-tudo e ainda emagrecia. Hoje se eu comer 3 amendoins e fizer 6 corridas ainda engordei. Vai mudando. Vai mudando. O preço a ser pago muda. Esse Zaqueu, quando ele chega na coletoria, ele é o cara, mas quando ele chega diante das multidões em que Jesus está, ele é só mais um. Muda. Onde você está? Que momento da sua vida você está? Qual é o preço que esse momento exige? Qual tipo de renúncia? Hoje eu posso sentar numa mesa e um monte de gente está tomando cerveja. Para mim não vai mudar nada. Mas há 18 anos atrás, se eu parasse na porta do bar, eu ia entrar e beber. Eu não tenho nem que passar na calçada. Onde tem bar, atravessa a rua. Por quê? Porque eu estava saindo de um cativeiro. Não era hora de flertar com o diabo e querer dizer para Deus ou para o inferno que eu sou bonzão. Era hora de eu agradecer pela graça de Deus que me livrou, que me salvou quando achei que ia morrer no acidente. E me afastar por completo daquilo que tentou me destruir. Quem entende o que eu estou falando? Custa.
Esse Zaqueu, o dinheiro todo que ele juntou na vida, não traria a atenção de Jesus para ele. Ele olha para uma figueira brava, ele fala, mas eu vou ter que subir, eu posso me machucar e pode piorar, mas eu vou pagar o preço por uma chance com Jesus. Que essa seja a noite da nossa chance com Jesus. Ele sobe, procura um lugar onde Jesus vai passar e eu vou conseguir ver, e eu vou ver ele vindo, porque decidiu não ser um murmurador, um acomodado, um pobre coitado, uma vítima do sistema ou de qualquer outra coisa. Põe o tópico, por favor, a gente já vai para o final. Seja o quê? Gente, essa é a palavra que eu mais tenho falado, uma das palavras que mais tenho falado. O Rogerinho não aguenta mais ouvir falar sobre ser proativo. Porque ele é meu filho, ele é pastor. Gente, precisamos de gente proativa. Os jovens precisam ser proativos. Os maridos têm que ser proativos. A mulher está fazendo lá, se vira. A mãe está carregando o balde, a criança não sei o quê. E o marido fica olhando, comendo amendoim e biscoito. Aí ela fala, você não vai me ajudar não? Fala, você não pediu? Mas preciso cair a criança, derrubar o balde, virar, tombar tudo, para você entender? Seja. E essa palavra vai doer na gente. Ainda mais para quem é casado, que a mulher vai jogar na cara. A lindinha vai chegar e falar assim, amor, lembra que você pregou quarta? Seja proativo. Zaqueu não ouviu de Jesus. Ô Zaqueu, o baixinho que está atrás da multidão, se você subir numa figueira brava, se você subir, pendurar em algum lugar, eu paro para falar com você. Jesus falou isso para ele? Jesus falou isso para ele? Então para com esse negócio de ninguém falou para fazer. Está vendo? Já atrás eu falei da lâmpada, estava queimada, 2 semanas queimada. Eu mandei uma mensagem no grupo e falei, gente, alguém pode nos ajudar e tal. Aí o Zé veio, ô pastor, não sei o quê. Coincidentemente, uma coisa que é totalmente incomum, fazia 10 dias que o Zé não vinha à noite para a igreja. Ele estava vindo domingo de manhã e às 2h ele não veio. Porque ele não viu. Aí alguns irmãos se movimentaram, tal, resolveram. Aí o Zé estava aqui mexendo, sozinho, na sexta, que eu mandei mensagem. Aí falou, o pastor Jorge estava saindo, ele viu, ele parou. O Zé não pediu, foi proativo. Ele viu, parou, opa, peraí. Vou segurar a escada para você. E eu estou dando exemplo simples, mas o que na nossa vida a gente pode, deve, precisa ser mais proativo? Zaqueu só levou Jesus para dentro da casa dele porque ele foi proativo. Cada vez mais você vai ver um mundo que é carente de gente proativa. Porque a tecnologia quer ditar as regras da nossa vida. E os proativos estão morrendo. A mente deles está ficando cauterizada. Ou os que deveriam se tornar proativos estão vivendo alienados. Eles não enxergam nada além daquilo que os aprisiona. Chega de ficar aprisionado na desculpa, no medo, na culpa, na dor, no ódio, no rancor, no trauma, no quando lhe ferir. Está hora de ser proativo, eu vou me levantar, eu vou perdoar, eu vou consertar essa situação, eu vou tomar iniciativa. Ah, mas eu não imaginei que ela fosse fazer isso, eu não imaginei que ele fosse fazer aquilo. Mas por que você não sentou e conversou? Mas pastor, se eu for conversar, vai custar. Mas escolhe que preço você quer pagar. O preço de colocar a casa em ordem, ou o preço de perder a casa. Porque Zaqueu falou, eu vou pagar o preço de subir nessa árvore. Se Jesus olhar para mim, olhou, se não olhar, tudo bem. Eu vou pagar o preço de subir nessa árvore. Se eu cair de lá e me machucar, quem sabe ele para e me cura. Mas subiu. Seja proativo e busque o quê? Soluções, ao invés de ser o quê? Acomodado e murmurador. Tem gente que tudo que você fala, a pessoa reclama. Está sempre acomodado, não tem iniciativa. E quando fala alguma coisa, é só reclamação. Zaqueu não. Zaqueu não esperou Jesus falar. Zaqueu, tem gente que tem que ficar, irmão, cadê você? Ah, pastor, eu não falei, né? Não falou. E na verdade não é nem ser proativo, eu já pedi, para a gente não ficar preocupado. Então, Sandrinha mandou mensagem, sempre manda. Nem sempre no grupo, manda às vezes comigo com a pastora. Pastor, vou chegar um pouquinho atrasado que o Thiago hoje vai ser graduado lá na faixa. Falei, obrigado pelo carinho, pela consideração. Eu aviso vocês quando eu não vou vir na igreja? Zé Paulo, Sandrinha, eu aviso vocês? Mas eu aviso. Imagina,
Veio aqui, Elisângela está aqui cantando, e cadê o pastor? E nada. E cantando, e cadê o pastor? Nada. Aí alguém sobe aqui e fala, vamos pregar, né? Aí acaba o culto, o Zé liga, ô pastor, tudo bem? Tudo, Zé. Pastor, você não veio hoje? Zé, estava muito frio. Não, mas tinha gente aí, ó, alguém pregou. Não, pregou, mas você nem avisou. Era para avisar, né? Tem gente que a gente quer controlar a vida dos outros. Não, irmão, seja proativo, seja um facilitador da vida dos outros. Se apresenta para Jesus. Quem está entendendo? Aí o verso 5 vai dizer assim, a gente está terminando já. Quando Jesus chegou ali, olhou para onde? Irmãos, mostra na Bíblia quantas vezes Jesus olha para cima, ou para falar com Deus. A única vez que Jesus olhou para cima para falar com o homem foi com Zaqueu. Forte, hein? A única vez na Bíblia que eu vejo Jesus olhar para cima para falar com alguém, foi com Zaqueu. As outras vezes foi dizer, ele levou os olhos para o Pai e disse, Pai, graças te dou por ter me ouvido, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele leva meus olhos para os montes, como o salmista disse e tal. A única vez que eu vejo na Bíblia Jesus olhar para cima para falar com alguém. Aliás, a segunda, a hora que desceu o paralítico, mas a Bíblia diz que desceram o paralítico, ele ainda falou que o paralítico ele já no chão. Jesus parou, ali chegou, olhou para cima e disse, Zaqueu. Zaqueu já tinha se apresentado? Mas estava de crachá. Você não usa crachá, por isso que Jesus não te atende. Ele estava com crachá, Zaqueu, coletor de impostos, obreiro da igreja do Senhor. Era isso? É que Jesus já sabe, e Ele está pronto a te surpreender, se prepara. Tem virada surpreendente, mas para quem sobe na figueira. E o povo da multidão, me fala quantas obras você viu acontecer no texto de Zaqueu. Você viu alguém ser curado? Depois lê. Sabe o que me chama a atenção? É que nesse texto aqui do Lucas 19, até que Jesus vai para a casa de Zaqueu, não fala de nenhum milagre. Eu não estou dizendo que Jesus não operou, mas não fala de nenhum milagre. Não fala de uma multiplicação de pães e peixes, não fala de nada. O milagre ali é o Zaqueu. Fala, o milagre aqui hoje sou eu. Eu estou chamando a atenção de Jesus nesse frio. Jesus parou, chamou o Zaqueu pelo nome e mandou ele descer depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Põe o tópico aí para mim, por favor. Ouça a voz de Jesus e haja como? Depressa. Para de ser um acumulador na fé. O que é um acumulador na fé? Tem gente, irmão, que tem palavra, revelação, palavra anotada, chave anotada, chaveiro anotado. Olha, tem tudo. E coloca em prática quanto? Nada. Zaqueu, desce. É bastante frequente você ver na Bíblia Deus dizer, desce depressa, levanta-te agora. Agora, depressa. Perdoa hoje, resolve hoje, decide hoje, ora hoje, porque amanhã a gente nem sabe. Então Zaqueu, desce depressa. Ouça a voz dele. Eu tenho um plano, eu quero ver quem é Jesus. Deus tem um plano, Ele vai te surpreender. Mas quando ele começar a falar, não responda dizendo, não, meu projeto não é descer depressa. Você sabe o quanto trabalho deu para subir nessa figueira? Eu não tenho um projeto para descer rápido daqui. E se eu pular, eu sou baixinho, eu posso me machucar. Dá seus pulos, se vira. Sabe o que o Zaqueu me ensina aqui? Eu apresento um projeto para Deus, e quando Deus começar a movimentar, eu vou adaptando tudo, eu vou mudando tudo. Zaqueu foi com um projeto, quero ver Jesus, tem multidão, então agora eu vou mudar um pouquinho. Eu vou ter que subir na figueira. Como que eu subo? E como que eu faço? Em que posição? Subir. Agora eu vou ficar aqui, vou vê-lo passar, e aí volto para casa, e vou pensar sobre quem ele é. Jesus falando, tem uma virada surpreendente. Você não vai para casa pensar no que você viu e ouviu. Eu vou para a tua casa mostrar lá. Você não vai viver só vendo e ouvindo o testemunho dos outros, você vai viver com Jesus na tua casa. Desce depressa, aqui eu falo, agora eu preciso fazer o projeto. Peraí, Senhor, deixa eu fazer o cálculo da descida. Desce depressa, dá tempo de calcular não. Tem coisa que Deus pede pra gente que não dá tempo de fazer conta, que não dá tempo para consultar carne e sangue, porque não é para consultar carne e sangue, é para agir no Espírito. Alguém entende o que Deus está falando? Está fazendo sentido para alguém além do Rogério?
Continua o texto dizendo no verso 7. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Eu ouso, não querendo acrescentar, mas no acrescentares de Rogério disseram os outros pecadores. Porque na verdade é isso. Ele foi se hospedar na casa de uma pecadora, disse o outro pecador. Então ele não podia se hospedar na casa de ninguém. Jesus ia dormir ao relento a vida inteira. Ou sozinho. Porque todo mundo é. A diferença é que tem um pecador procurando ver quem é Jesus e se movimentando. E tem um monte de pecador acomodado no pecado. Só pedindo perdão e fazendo de novo. Pedindo perdão e fazendo de novo. Até quando? Até morrer? Zaqueu, desce depressa. Vamos mudar a tua história hoje. Desce do orgulho. Ainda em Provérbios 16, o verso 18, diz que a soberba precede a queda. Desce do orgulho. Ninguém pode mandar eu descer depressa. Ninguém pode me corrigir. Ninguém pode chamar minha atenção. Ninguém. Tem gente que a língua coça já para fazer a fofoca. Quando é corrigido, cobrado, repreendido, não vê a hora de falar para os outros. Por isso, nunca se levanta. A soberba só joga para baixo. A humildade é que leva para cima. O Zaqueu, o cobrador de impostos, não falou para Jesus: você sabe com quem você está falando, para você mandar eu ir depressa? Se você falasse assim: ô Zaqueu, desce por favor, posso ficar na tua casa? Jesus não pediu: posso ficar na tua casa? Gente, aqui eu vejo um Jesus totalmente Israel e não Rogério. Se é o Rogério no lugar de Jesus: ô Zaqueu, vi você, hein? E Zaqueu, cara, se tivesse uma oportunidade de a gente ter um tempo à mesa, eu queria falar tanta coisa para você. Ia ficar rodeando. Quer ir lá para casa? Não vou incomodar? Não. Se não for atrapalhar, então pode ser. Já o Israelzinho já é assim: ei, Zaqueu, vou dormir na tua casa hoje, deixa eu te falar. Eu gosto de, como é que chama aquele negócio lá? Donuts. Eu gosto de, ele ia começar a dar a lista dele. Ei, eu não estou falando de gente folgada, espaçosa, tá? Calma. Mas Jesus é autoridade, Ele é o Senhor. Ele manda na nossa vida. Falou, está falado. Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na tua casa. Hoje eu vou ficar lá. O Zaqueu de hoje é o Rogério e o Zaqueu veio hoje aqui. Tem um Zaqueu aqui na Figueira Brava. Qual que é a Figueira Brava que você subiu para estar aqui? Dor de cabeça? Dor na coluna, nas pernas, nos braços, na garganta, no ouvido. Eu estava bem o dia inteiro. A hora que eu fui tomar banho para vir para o culto, eu caminhei no frio hoje, vou dizer, gente, hoje eu caminhei, começou aquele vento gelado. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou voltar para o carro, fui levar o Rogerinho para a fisioterapia. Aí fui aproveitar e fazer a caminhada enquanto ele faz fisioterapia. Eu não andei um quarteirão, a minha carne falou: volta para o carro, você vai ficar doente. Eu falei para ela: e se eu não caminhar, eu também fico. Eu sei que só numa delas eu tenho culpa, na outra eu não tenho culpa. Se eu voltar, eu fico doente. Mas se eu não voltar, aí é uma possibilidade. Então eu vou caminhar. E fiquei bem o dia inteiro. A hora que eu fui tomar banho para vir pregar, a cabeça começou a querer doer. A Figueira Brava, estou pregando em cima dela. E aí? E aquela dor forte que estava, nem falei para ninguém, não falei para pastor, falei para ninguém, nem ia falar. Já estou descendo a figueira, já está ficando pequenininha. Até o final do culto já estou com Jesus em casa. É isso, gente. Vai subindo os níveis. Gente, isso aqui vai dar um estudo, se Deus permitir. Quais são as figueiras bravas da nossa vida? É para eu falar, Suelen? Pronto, eu gosto de falar com a gente. Quem é casado, se a coisa não está indo bem, agora é a figueira brava. Agora você vai ter que aprender a administrar. Só desce dela quando Jesus chamar o teu nome. Não desce mais não. Não desce da figueira se Jesus não chamar teu nome. Ué, eu tenho uma figueira maravilhosa, não é brava não. Sai aqui, vocês acham que sou besta? Rapidinho, no final, puxou um cavalo de pau na hora de entrar na curva. Tem uma figueira maravilhosa, ungida, doce, meiga.
Gente, eu estou feliz com a Bela. Cabra besta, não se cria perto da minha filha, não. Você é cada encarado, você já deve ter visto. Chega perto da Bela, você vê ela. Aí eu chego perto dela, Bela, faz um carinho no papai. Ela, cá! Aí eu falo assim, Jesus, eu quero uma filha carinhosa, mas ao mesmo tempo quero que ela seja valente. E aí? Qual que é a figueira brava? É uma perseguição no emprego? Só sai de lá se Jesus mandar. Irmãos, eu estou inspirado hoje. Qual que é a figueira brava? Agora, depois que Jesus mandou também, de onde você precisa descer? Uma amizade ruim? Ah, mas a pessoa vai ficar triste. Tá bom, então fica deixando Deus triste, né? Afinal de contas, é só Deus. Ah, para, né? Chega dessa bobagem de gente ferindo e desonrando a Deus por causa de amizade que, se fosse de Deus, não faria você ferir seus princípios em Cristo. Meu casamento é uma bênção sem ferir Deus. Se for ferir Deus, não é bênção. E não estou falando sobre divórcio. Eu vou falar, ó, até aqui, daqui para cá você não passa, porque eu não vou desonrar o meu Deus. Quem entende o que eu estou falando? Sobre isso. Coragem. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. E aí? Mas a humildade prepara um caminho de honra. Jesus fala, Zaqueu, eu vou dormir na tua casa. Você vai ter tempo de mesa comigo, você vai ter um tempo exclusivo. Você só queria ver quem eu era. Agora você vai ter uma noite inteira comigo. Eu vou ter uma noite com Jesus. Mais alguém? Põe o tópico aí, por favor, para a gente poder finalizar e orar. Não se ensoberbeça no que já conquistou. Deus tem obras muito. Eu consegui. Eu subi na figueira. Eu consegui ver quem é Jesus. Qual era o projeto de Zaqueu quando ele saiu de casa aquele dia? Ele queria ver quem era Jesus. Subiu na figueira e viu. Acabou. Já conquistei. Só que quando eu cheguei no auge da minha conquista, Jesus mandou eu descer. Pai, tenha coragem, porque Deus tem obras muito maiores. Aí o verso 8 vai dizer assim para a gente, ó, do 8 ao 10. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, lembra do 7 que a multidão está falando mal, tá? Quem lembra de? Volta lá ao 7, só para pegar o contexto aqui, que eu preciso falar de um detalhe importante. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Não seja acusador do seu irmão que está acessando a graça. Não seja, não caia nessa. Quem que paga a conta da graça? Não é a irmã Graça não, viu gente? A graça de Deus. Quem paga a conta? Aí Deus decidiu entregar para alguém essa graça. E a gente quer ficar indignado com o presente que Deus está dando para alguém, como também já nos deu. Não seja acusador do seu irmão que está acessando a graça. Não seja juiz do seu irmão que está sendo alcançado pela graça. Aí sim, o verso 8. Enquanto isso, enquanto os acusadores acusam, o pecador se arrepende. Quem você quer ser? Eu quero ser um pecador arrependido. Melhor um pecador arrependido que um acusador soberbo. Nossa, mais uma boa, hein? Melhor ser um pecador arrependido do que um acusador soberbo, arrogante. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Quer dizer, metade do que eu tenho já semeei, já me desprendi. E se explorei alguém na cobrança de impostos? Zaqueu está dizendo que ele explorou? Por favor, porque todo mundo fala que o Zaqueu devolveu 4 vezes o que ele roubou dos outros, mas não é o que eu leio na Bíblia. Então me ajuda, ainda bem que tem professoras aqui, me ajuda na interpretação do texto. Zaqueu está dizendo que ele explorou, roubou alguém? O que ele está dizendo? Se eu explorei alguém, se eu lembrar que um dia eu explorei alguém, ou se alguém vier me dizer, olha, meu imposto era 100, você cobrou 200, eu devolverei o quê? 4 vezes mais. Metade da riqueza dele ele semeou. A outra metade ele confia que não será necessário usar para pagar 4 vezes a restituição de quem ele teria explorado. O que me faz entender que ele não era talvez tão explorador assim. Não sei.
Mas metade do que ficou com ele ainda daria se ele precisasse pagar. Quem entende o que eu estou falando aqui? O verso 9 diz, Jesus respondeu, hoje chegou o quê? É o que a gente leu lá, né? Zaqueu saiu para alcançar a salvação, não foi? Não, saiu para ver quem era Jesus. Mas quem se move para ver quem é Jesus recebe mais do que foi buscar. Hoje chegou salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. E o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Põe o tópico, por favor. Não é sobre o quê? Merecimento. É o quê? Graça com fé. É para mim e é para você. Graça com fé. Graça nem mereço. E fé, minha colheita. Eu subi na figueira. Alguma coisa vai acontecer na minha vida. Que essa noite nós sejamos alcançados pela graça e pela colheita da fé, em nome de Jesus, com viradas surpreendentes. Quem crê diz, pode aplaudir, Jesus merece.